Hoje eu vim contar do dia que a minha irmã me obrigou a testar a fidelidade do marido dela, o meu próprio cunhado. Olha só, Josiele é minha irmã caçula, nós somos em 5 irmãs. Eu não sou a mais velha, eu tô ali no meio, e ela é a mais nova, né, como eu já disse. E ela sempre teve um problema com insegurança, em ser possessiva, ciumenta, sabe? Todos os namoros dela acabavam por causa disso. Começava bem, logo ela surtava, ficava paranoica, os meninos não aguentavam e pulavam fora. Até ela conhecer o Fábio, que hoje é marido dela, e aí ela sossegou, sabe? Porque o Fábio, ele era completamente diferente dos outros meninos que ela namorava. Era quieto, de igreja, então até a gente da família, eu, meus pais, nossas irmãs, estava todo mundo contente com aquele relacionamento dos dois. Porque a Josiele com ele, ela se transformou em outra pessoa, sabe? Mais calma, mais tranquila, mais segura de si. Então assim, todo mundo virou fã de carteirinha do Fábio. O tempo passou, os dois se casaram e logo que eles se casaram, a Josiele engravidou. E quando a barriga da Josiele começou a aparecer, ela começou a surtar. Ela começou a voltar a ser aquela mesma paranoica que ela era nos antigos relacionamentos dela. E assim, nós duas sempre tivemos uma relação de amizade maior do que com as outras irmãs, sabe? Eu sempre contei tudo pra ela e ela também sempre me falou tudo. Então ela começou a me reclamar, que achava assim que o marido dela estava traindo ela, porque agora ela estava feia, inchada, com a gravidez, ela não tinha tanta vontade assim de ter relação, e eu aconselhando ela, sabe, Josiele, para com isso, pelo amor de Deus, não começa com essas suas paranoias, o Fábio é um bom rapaz, ele gosta de você, ele cuida de você, carinhoso, menino de igreja, e outra coisa, ele nem sai, como que ele vai te trair? É de casa para o trabalho, do trabalho de casa, então para com isso. Mas ela começou, sabe, a criar as coisas na cabeça dela, a ver pistas como ela falava, a ver sinais, sabe? Ou era uma camiseta dele, que ela dizia assim que encontrou marca, que encontrou um sujo, que encontrou marca que parecia de batom, ou era o pescoço dele que estava vermelho, ou era um cheiro estranho que estava na roupa. Ela sempre estava inventando alguma coisa e eu tentando puxar ela, eu tentando voltar ela para a realidade, porque as coisas que a minha irmã me falava, eu conseguia ver que era tudo criado da cabeça dela, que de verdade não existia. Mas a Josiele, além desse problema de insegurança que ela sempre teve, ela é teimosa que dói. Quando ela encasqueta com uma coisa, olha, não tem quem tire. E o pior é que toda essa desconfiança dela, toda essa loucura estava fazendo mal, sabe? A minha irmã, quando ela começava demais com essa angústia, com essa agonia, ela passava mal, a pressão dela subia. Eu mesma já levei ela para o hospital passando mal, porque ela começava com essa loucura que o marido dela estava, porque estava traindo ela. E aí um dia, ela virou para mim e falou assim, me ajuda, só você pode me ajudar. E eu saquei logo o que ela estava querendo me dizer com aquilo, então eu já cortei, falei, para com isso. Não entra nessa, você vai jogar o seu casamento no lixo, volta em si, cai na real, você tá grávida, provavelmente um pouco disso são os hormônios falando, né? Então para com isso. E ela falou assim, você tá vendo tanto que eu tô passando mal, eu tô grávida, eu não posso ficar passando mal desse jeito. Se ele me trai, eu preciso saber. Se ele não me trai também, eu preciso saber, porque continuar nessa dúvida, eu não consigo deitar a cabeça no meu travesseiro para dormir. E aí eu comecei a ouvir, né, as loucuras dela. Falei assim, tá, o que você tá pensando? Em que você tá pensando nessa cabecinha maluca sua? E ela falou assim, dá em cima do Fábio pra mim, por favor, porque se você der em cima dele e ele retribuir, eu vou saber que obviamente ele me trai com outra mulher, porque se ele dá bola pra minha própria irmã, imagina só para as outras mulheres. E, gente, eu neguei até o último segundo, sabe? Falei, não vou fazer uma loucura dessa, até porque eu sempre respeitei todos os meus cunhados como se fossem meus irmãos. Então eu bati pé, falei, não vou fazer isso, para com isso, você vai se arrepender, você vai jogar o seu casamento no lixo. Mas ela insistiu, sabe? Ela insistiu até que eu aceitei. E eu comecei com esse joguinho, com tanta vergonha, tão sem graça. Gente, eu nunca me imaginei numa posição dessa, dando bola para um cunhado, tentando seduzir um cunhado.
De verdade, a minha cara queima de vergonha só de lembrar, sabe? Eu comecei a dar em cima dele, a, tipo, mexer no cabelo, sabe? Quando mulher quer seduzir, a conversar mais assim, achando graça, a conversar de forma mais sedutora, sempre entrando com uma conversinha assim de duplo sentido, e ele parecia nem perceber. Então eu falava pra minha irmã, falava assim: Josiele, isso é só coisa da sua cabeça, o Fábio, ele nem me enxerga como mulher. O tanto de coisa que eu já fiz tentando seduzir ele e ele nem percebe. Mas ela não sossegava, gente. Ela falava assim: vai além, não para. É porque você não tá fazendo direito. Manda mensagem no WhatsApp, se insinua, fala diretamente. Ela me sufocava, sabe? Eu tava me sentindo entre a cruz e a espada. Porque eu não sou assim. Isso não é do meu caráter, sabe? Fazer esse tipo de joguinho, essa coisa, sei lá, manipular as pessoas, mas ao mesmo tempo eu tava pressionada pela questão da minha irmã tá passando mal, né? Dela tá sempre com a pressão alta por causa disso. Então eu continuei nesse joguinho dela. E aí ela ficou colocando lenha na fogueira. Manda mensagem pra ele, manda mensagem no WhatsApp e fala diretamente pra ver a reação. E aí um dia eu tava na casa deles, e quando eu cheguei na minha casa, eu falei assim: eu vou mandar mensagem, né? Porque aí provavelmente o Fábio vai me cortar e eu acabo com esse assunto aqui. E eu fui e mandei mensagem no WhatsApp pra ele. Falei assim: nossa, mas você é difícil, hein? E mandei uma carinha de vergonha. E ele só mandou um ponto de interrogação. E, gente, eu tava preparada pra escrever pra ele, que eu tava afim, que eu tava dando bola, e ele não percebia. Só que na hora eu gelei, eu não tive coragem, falei: não, eu não vou fazer isso. Nossa, essa história já foi longe demais. E eu não mandei, não escrevi mais nada. Só que, a partir daí, eu não sei se o Fábio, ele já tinha percebido e não estava se sentindo seguro o suficiente para mostrar que percebeu, ou se realmente foi a partir dessa mensagem que ele se ligou que eu estava dando em cima dele. Porque a partir dessa mensagem, gente, pro meu desespero, ele começou a dar em cima de mim. Ele começou a falar que percebeu que eu tava gostando dele, porque eu tava muito diferente, eu tava mais carinhosa, eu tava mais brincalhona, eu tava conversando assuntos íntimos que eu nunca tinha falado. E, gente, pelo amor de Deus, que situação. E aí, a partir daí, eu parei com o joguinho, sabe? Porque nem precisava, né? Ele já tava ali dando em cima de mim. E o fato é que eu não tive coragem de contar pra Josiele, porque ela já estava passando mal. E eu pensava assim: se eu contar pra ela e a pressão dela for lá nas alturas por minha culpa, gente, eu que nunca mais vou conseguir deitar a cabeça no travesseiro e dormir. E aí, o meu plano era o seguinte: eu pensei assim: bom, eu espero ela ganhar o meu sobrinho, né? E aí depois que tiver tudo ok, tiver fora de perigo, eu conto tudo pra ela, eu mostro e tudo mais. Só que quando o meu sobrinho nasceu, ele nasceu de 7 meses e ele ficou muito tempo internado. Ele nasceu muito pequeno, nasceu com vários problemas, ele passou vários meses no hospital. E com isso, eu fui só adiando e eu não tinha coragem de contar pra Josiele, porque, cara, ela já estava sofrendo tanto. Cada dia os médicos chegavam lá e falavam um problema novo do meu sobrinho pra ela. Ela vivia em desespero. Então, como que eu ia falar pra ela assim: olha, seu marido é em cima de mim. Olha, você lembra aquele nosso joguinho? Então, ele correspondeu. Não tinha como, sabe? E com isso eu fui adiando. Meu sobrinho saiu do hospital e agora eu não queria contar mais porque ela estava muito feliz. Até que hoje está com 4 anos que isso tudo aconteceu. Até hoje eu nunca tive coragem de contar para minha irmã. E agora o meu medo maior é que já passou tempo demais, sabe? E eu tenho medo de contar para ela agora e ela achar assim que eu nunca contei porque eu tava gostando, ou pior, de que a gente realmente tem alguma coisa, sabe? Então, agora eu que tô com aquele problema. Eu tirei o problema das costas da minha irmã e coloquei na minha, porque assim, até hoje